Olá a todos, meu nome é Pedro e eu queria falar com vocês hoje sobre um problema que acomete muitas pessoas, muitas famílias, e ele está relacionado à isenção do pagamento do imposto quando se faz uma doação ou quando se faz um inventário. Esse imposto, já adiantando, é o ITCMD, tá? Eu vou citar alguns exemplos aqui do estado de São Paulo, mas esse vídeo ele serve para você que está assistindo e não mora aqui em São Paulo. É claro que cada estado tem uma particularidade, porque esse imposto ele é estadual. Ele não é do município, ele não é da União, ele é estadual. Então você que está em outro estado pode se valer desse vídeo, claro, como eu disse agora há pouco, com algumas peculiaridades que seu estado vai reservar. Então vamos lá. Quando você vai doar um imóvel, ou quando o familiar seu falece e você precisa fazer o inventário, esse procedimento ele vai ser feito e dentro dele haverá o pagamento, a necessidade de pagar o imposto, que é o ITCMD. A lei ela traz algumas situações de isenção desse imposto. Esse imposto, para quem mora aqui em São Paulo, a alíquota é de 4% em cima da herança, ou no caso da doação, vamos pensar aqui a doação de um imóvel, 4% em cima desse imóvel, tá certo? A lei vai trazer algumas situações onde a gente vai verificar a isenção desse imposto. Esse vídeo é para isso, para analisar a isenção do ITCMD. Pegando o estado de São Paulo como exemplo. Falei agora há pouco no começo do vídeo que eu vou pegar São Paulo como exemplo porque eu trabalho aqui e resido aqui e é um pouco mais fácil para a gente compreender. Existe uma lei estadual que vai regrar esse imposto. Essa lei diz que vai ficar isento do imposto quando a gente pensar na doação. Imóvel que valha 2.500 UFESPs. O que é o UFESP? Cada estado tem a sua. UFESPs, UFESP, Unidade Fiscal do Estado de São Paulo. Se você mora no Rio de Janeiro, imagino que seja UFERJ. Se você mora em Minas Gerais, vai ser o UFMG, né? E por aí vai. É uma unidade fiscal, ela substitui o que a gente entende por dinheiro, né? Valor de dinheiro. Então, ao invés de todo ano ter que atualizar a lei dizendo a isenção será para imóveis de 90 mil. Aí o ano que vem fala, a isenção vai ser para imóveis de 100 mil. É melhor já colocar um valor de UFESP, né? Uma taxa de UFESP, digamos assim. Então, doação, 2.500 UFESPs. Quando a gente pensa agora no inventário, duas situações de isenção. Imóveis que valham 2.500 UFESPs, aqui é parecido com a doação, ou imóveis que valham 5.000 UFESPs. Antes de entrar nesses detalhes, quanto custa neste ano de 2025 cada UFESP? Cada UFESP vale R$ 37,02. Então, uma continha que, a grosso modo, se você faz a doação de um imóvel, seu imóvel tem que valer no máximo, custar no máximo R$ 92 mil, né? R$ 37,02 vezes 2.500 UFESPs, daí algo em torno de 92 mil reais. Se você está fazendo um inventário, então pode cair na regra das 2.500 UFESPs, que eu vou explicar já já, também daria 92 mil, ou 5.000 UFESPs, que vai dar aí algo em torno de 185, a grosso modo 185 mil reais. Então, vamos lá, o que a lei diz? Vamos pensar agora no inventário. Para que o imóvel que você esteja recebendo por herança seja isento do pagamento do ITCMD, e para ele se enquadrar na regra das 2.500 UFESPs, a lei diz que ele tem que ser o único imóvel a ser partilhado, certo? Então, se o seu familiar faleceu e deixou 2 apartamentos, você vai ter que pagar o imposto. Não existe a isenção, né? Pensando nessas 2.500 UFESPs, porque a lei fala que para 2.500 UFESPs tem que ser o único imóvel a ser partilhado. Se o seu familiar faleceu, você está fazendo um inventário e ele deixou 2 ou mais imóveis, você pode ter isenção com base na regra das 5.000 UFESPs. Só que aqui vem uma pegadinha que a lei traz. Em primeiro lugar, os herdeiros que estão recebendo esse imóvel, eles precisam residir nele. Então não tem como você residir em mais de um imóvel. Então, se você recebe 2 imóveis, né, por herança, então automaticamente um vai ser tributado. O outro pode ser que não,
mas um vai ser porque a lei fala que você tem que residir no imóvel, não tem como você residir em 2 imóveis. Então essa é uma pegadinha que a gente encontra na lei, mas é um dos requisitos. O outro requisito, então, primeiro requisito, tem que residir no imóvel. E o segundo e último requisito os herdeiros, eles não podem ter outros imóveis. Isso na regra das 5.000 FESPs. Então, se você está fazendo o inventário do seu pai, da sua mãe, de um familiar seu, e você tem um imóvel no seu nome, então não haverá isenção do ITCMD caso ele valha até 5.000 FESPs. É claro, se a gente pega 5.000 FESPs, né, o valor do imóvel sobe, é 185 mil, pelo meu cálculo a grosso modo. Se a gente pega 2.500 UFESPs, né, 92 mil reais. Então, se o imóvel que o seu pai, por exemplo, deixou, ele valha 190 mil, mas você já tem um imóvel no seu nome, então não haverá isenção. Agora, se você não tem imóvel no seu nome e reside no imóvel do seu pai, né, nesse imóvel que você está, que é objeto do inventário, então você preenche os requisitos de valor e são 3, né? De valor, você reside nele e você não tem outro imóvel. Então haverá isenção, tá certo? Agora, encaminhando já para o final, uma coisa muito importante aqui. Isso tem uma discussão muito grande no judiciário. A fazenda do Estado, isso qualquer fazenda, né, entende que a gente tem que utilizar essas UFESPs, o FERJ, o FMJ, etc., em cima do valor total do imóvel. Então, nesse meu exemplo, a pessoa faleceu, deixou um apartamento que valha 190 mil, né, e tem os requisitos preenchidos, não vai pagar o imposto. Se o apartamento custasse 200 mil, pagaria o imposto. Então, esse é o entendimento da fazenda, mas é um entendimento equivocado. Imagine que seu pai faleceu, só que existe você e seu irmão como herdeiros. E o seu pai deixou um apartamento de 200 mil reais. Você e seu irmão moram no apartamento? Mora. Você e seu irmão possuem outro imóvel no nome de vocês? Não possuem. O apartamento está dentro dos 190 mil? Não, porque o apartamento vale 200 mil. Então, em regra, haveria necessidade de pagar o imposto. Só que, na verdade, vocês vão herdar quanto? Você vai herdar 50% e seu irmão vai herdar 50%. 50% equivale a quanto? 100 mil reais. 100 mil reais é menor que 190 mil. Então, os tribunais, STJ, TJSP, os tribunais estaduais, a doutrina também, entendem que a gente precisa analisar o valor que está sendo transmitido a cada herdeiro, e não o valor total do imóvel, tá bom? Então, nesse meu exemplo, o seu apartamento vale 200 mil, você está herdando 100 mil e seu irmão 100 mil, né, cada um abaixo de 192 mil reais, né, que são as 5.000 FESPs. Então, nesse caso, haveria isenção, tá certo? Espero que esse vídeo tenha ajudado você. Caso você tenha alguma dúvida, eu sei que é um tema um pouquinho espinhoso, mas você sofre com isso. Eu sei que você sofre. Se você está assistindo esse vídeo é porque é uma coisa muito complicada. Às vezes, o valor do imposto é muito alto, né? E uma isenção seria fundamental para concluir o inventário, para fazer uma doação. Então, se você tem algum tipo de dúvida, deixe sua mensagem aqui, entre em contato comigo, a gente conversa para explicar alguma coisa que você queira. Mas, basicamente, pensando no estado de São Paulo, claro, isso pode ser aplicado ao Brasil inteiro, mas pensando no estado de São Paulo, isenção do imposto, né, ITCMD, imposto de transmissão causa mortes ou doação, ITCMD. Isenção, imóveis que valham 2.500 UFESPs ou imóveis que valham 5.000 FESPs. 2.500 UFESPs. Tem que ser o único imóvel a ser partilhado, tá? E também essa regra é a mesma para doação. 5.000 FESPs, você pode ter mais de um imóvel dentro do inventário. Não existe 5.000 FESPs para doação. 5.000 FESPs é só para o inventário. Então você pode ter mais de um imóvel sendo partilhado. Só que vocês que estão sendo beneficiados pela herança precisam residir no imóvel e não podem ter outro imóvel no nome de vocês, tá bom? Regra de ouro, a gente vai observar o valor que está sendo incorporado a cada herdeiro, não o valor total do imóvel. Esse é o entendimento da fazenda. A fazenda é quem cobra o imposto, não é o entendimento da fazenda. Então, muitas vezes você vai fazer o inventário no cartório, o cartório vai falar, tem que pagar o imposto. Aí você vai e paga o imposto. Você tem direito de entrar com uma ação depois pedindo a restituição desse imposto, tá? Mas é o entendimento dos tribunais, tá certo? Grande abraço, até mais.